Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Gustavo, vamos começar falando da novidade, de uma das novidades da semana, que foi a decisão aí de distribuição de parte dos dividendos extraordinários da Petrobras, né? São quase 22 bilhões, além daquele mínimo previsto pelas regras de mercado e pela própria empresa. E isso se deve ao aumento de lucro da estatal. A estatal, aí, nos últimos anos, foi o que mais pagou entre as petroleiras no mundo dividendos. E aí está o questionamento do governo. Ele recuou, porque quando ele falou em suspender, mudança de comando, a saída de prates, as ações chegaram a cair 10% num dia. Eu queria saber se hoje o mercado se acalma, se há grandes preocupações ainda em relação à gestão da Petrobras, porque tem esse tom intervencionista do governo, de tentar impor determinadas políticas, né? Esse tom intervencionista ele vai continuar. A gente pode olhar para trás, primeiro e segundo mandato do presidente, o governo Dilma, e realmente foi uma prática que seguiu durante os anos e não vai mudar agora daqui para frente, principalmente na prática de controle de preços da gasolina para a população no geral. Agora, a parte de dividendos, desde a guerra da Ucrânia, a gente vê os preços de petróleo em patamares muito mais elevados do que nos últimos anos. E a tendência realmente é que ainda fique em patamares bem vantajosos. Para a companhia é excelente, porque ela é uma das maiores produtoras do mundo, ela vai continuar dando receitas bem elevadas, o que gera dividendos. A polêmica muito grande acontece desde o governo anterior, porque a Petrobras, quando começou, lembrando, estava no governo anterior, quando começou a guerra da Ucrânia, quando ela começa a dar essas receitas muito altas, o governo começa a questionar por que ela não está investindo, por que ela não está fazendo mais projetos para o brasileiro. Mas a gente tem que dar alguns passos para trás. A Petrobras, em 2015, era a companhia mais endividada do mundo. E para reorganizar a companhia, foi feito um trabalho nos últimos governos para reequilibrar financeiramente ela. Isso fez com que o investimento tivesse que cair realmente. É um questionamento válido do presidente Lula para ela voltar a investir. E esses dividendos talvez diminuam mais para frente. Mas, de qualquer maneira, foi necessário realmente diminuir um pouco para reequilibrar a companhia, agora sim, para ficar lucrativo. Agora, o mercado e alguns especialistas questionam também esse direcionamento dos investimentos, né? Que seria investimentos mais em refinarias, não é? A questão da transição energética, com energia eólica offshore, uma série de coisas que o mercado, acho que a Petrobras deveria investir mais na produção mesmo. Que é isso que até garante essa lucratividade maior do que ela teve. E refinarias teve todo aquele problema de superfaturamento e outras questões de desvios de recursos. Você acha que há uma avaliação melhor do mercado a partir do momento que o governo percebeu os impactos que poderia provocar até para a empresa? Eu vejo que é uma encruzilhada para o governo, porque o objetivo mais claro seria investir na margem equatorial. Só que existe a polêmica da questão do meio ambiente, que é uma bandeira que o governo está tentando não ter nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de ruído envolvendo o meio ambiente. E a margem equatorial, infelizmente, pode ser interpretada como algo que daria risco para a foz do Rio Amazonas. Então, por isso, a especialidade da Petrobras, que são explorações em alto mar, em poços ultraprofundos, ela não consegue ser avançada de forma tão óbvia. Por isso, essas opções alternativas de indústria naval, que a gente já viu não funcionar 2 vezes, por que não a terceira agora a gente teria algum sucesso? Mas não tem competitividade para isso, né? Precisa de muita importação. A gente vê que, por exemplo, a Coreia do Sul, que virou referência mundial, foram décadas de trabalho em faculdades perto de estaleiros para que você produzisse uma mão de obra qualificada, para aí sim você conseguir virar uma referência e ter uma produção de indústria naval. Não é que você dá um manual para as pessoas e em 2 meses as pessoas sabem produzir um navio. Né? Não é só querer, infelizmente, nem disponibilizar os recursos, você precisa preparar a mão de obra. Então, tem polêmica, sim, os investidores ficam olhando com uma desconfiança para a Petrobras em termos de investimentos do que vai ser para frente. Se for na margem equatorial, se for em exploração de poços ultraprofundos, ninguém vai reclamar. A gente já sabe que a Petrobras é referência mundial nisso, ela desenvolveu boa parte da tecnologia. Se for investir em pontos que já deram errados no passado, investir em outros países, isso vai gerar algum tipo de ruído, o investidor vai ficar um pouco mais receoso se ele vai continuar investindo na Petrobras ou não. Agora, considerando essa possibilidade de uma redução dos dividendos para direcionamento de mais recursos para investimentos, como é que fica a gestão de recursos, a recomendação de investimento das ações da Petrobras? Hoje elas até subiram, né? Não só reflexo de dividendos, mas foi um dia positivo para o mercado em geral, com a inflação no Brasil, a inflação nos Estados Unidos dentro do esperado, aqui no Brasil até mais baixa, mas como é que fica essa questão da gestão dos recursos?
Para o investidor, eu vejo que a Petrobras ela vai ter esse risco nos próximos anos. Enquanto for o mandato do presidente Lula, a gente sabe que vai ter algum tipo de tentativa de interferência maior na estatal. Então, para a ação da Petrobras, talvez você não precise tomar esse risco. Você tem uma PetroRio, por exemplo, que se beneficia tanto quanto de um petróleo mais alto e não tem o risco de interferência política. Para a dívida da Petrobras, que você pode, via renda fixa, ter esse tipo de investimento também, aí eu já não vejo nenhum tipo de risco tão relevante para os próximos anos. Acho que a Petrobras ela não paga esses dividendos à toa. Ela se reorganizou e se tornou uma das empresas com uma gestão muito mais madura do que era nos governos passados e ela é lucrativa com excelência, de fato. Então, para a dívida, eu não vejo tanto problema. Mas inclusive no governo Bolsonaro também houve questionamentos de política de preço da Petrobras. Com certeza. Os governos sempre ficam de olho nisso, porque é um preço que pega lá na inflação, no bolso do consumidor, em avaliação de governo. Então tem sempre esse risco, não é? Quando a gente teve a guerra na Ucrânia, existiam várias pesquisas do porquê o preço do combustível estava subindo. E sempre o presidente era colocado como a alternativa do porquê estava acontecendo. Na verdade, a gente sabia que não, que era um fenômeno mundial que estava ocorrendo. Em vários países, os preços de combustíveis estavam subindo. Agora, essa intervenção, ela também é uma característica que, se a gente pegar os preços de combustíveis lá para o primeiro e segundo mandato, o governo Dilma, ela correu. Então, foi uma interpretação de que vamos repetir o que a nossa avaliação deu certo. Foi uma linha reta, praticamente, os preços de combustíveis, mesmo com os preços de gasolina, de petróleo oscilando bastante no mundo. O dólar ter uma acomodação agora até ajuda um pouco nessa questão da defasagem, né? Porque ele teve alguns picos aí nas últimas semanas e acaba trazendo mais pressões. E aí não só na gasolina, mas nessa questão da Petrobras fica um questionamento maior. Fica quase 21% de defasagem agora nesse ano, são mais de 100 e tantos dias sem algum tipo de reajuste. E veja, embora a gente fale a palavra petróleo como se fosse a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, não é. Existem tipos de petróleo que a gente não produz, não extrai aqui na margem do Brasil e precisa comprar de lá de fora, mais ou menos 16% ao ano. Esse petróleo a gente não compra mais barato, não importa quem seja o presidente aqui. Os outros países vão vender a preço de mercado. Então, se a gente vende o que a gente extrai mais barato e tem que comprar 16% mais caro, é um prejuízo para a Petrobras, não tem jeito. Isso tem que ser avaliado quando você começa a pensar na Petrobras para os próximos anos. Será que esse prejuízo recorrente ele é sustentável? Por enquanto, como a Petrobras cresceu muito, ele não vai aparecer tanto assim nos números, mas é sempre um risco para avaliar, para acompanhar. Agora, Gustavo, o mercado vem num sobe e desce de dólar, de bolsa, até curva de juros pressionada em vários momentos, porque a gente tem visto um excesso de ruído. Essa questão da Petrobras se criou um barulho enorme e depois os dividendos vão ser distribuídos. Não é? Jean Paul Prats vai continuar na empresa. Teve ruído também em relação à Vale, que o governo vai interferir ou não se pode ter certeza na mudança na direção da empresa, embora seja uma empresa privada. Tivemos agora essa questão da desoneração, toda a discussão, mudança de meta. Como é que você vê a evolução do mercado financeiro? Dá para contar com uma definição de tendência? Muito vai ser relacionado com o que acontece nos Estados Unidos. Por mais que a gente seja brasileiro, a gente gosta de olhar bastante o que acontece aqui dentro. Na verdade, em 2024, o ano vai ser bem definido pelo que vai acontecer nos Estados Unidos. Eles estão com taxa de juros em 5,5%, que para os Estados Unidos é um patamar considerado alto. Se eles começarem a cortar juros em breve, melhor para o Brasil, porque é menos fluxo de recursos indo para lá. Se a maior economia do mundo está pagando 5,5%, por que eu vou tomar risco para o Brasil com uma taxa mais próxima desse 5,5%? Teria que ficar bem mais alta, ou seja, estimula o Copom, o Banco Central, a ir mais devagar. E não é isso que a gente quer que o Banco Central sinta a vontade para reduzir as taxas de juros que hoje são elevadas. Hoje é difícil para a população brasileira pegar um financiamento de carro, um financiamento de casa, com taxas tão altas, que pesa bastante na parcela. Então, esse ano, infelizmente, a gente vai ter que olhar muito para fora para ver o que vai acontecer aqui dentro. E de lá também veio excesso de ruído, né? Porque são declarações, indicadores, vai para um lado, vai para o outro, e o mercado vai flutuando de acordo com esse noticiário, né? Perfeito. A gente tem nos Estados Unidos um tema muito grande envolvendo a inflação, que nos últimos anos bateu as maiores taxas desde a década de 70, 80. Então, gerações americanas mesmo que não viveram com essas taxas tão altas ficaram assustados. Hoje eles estão com 3,5% de inflação, que para o brasileiro a gente está comemorando que está 3,5%. Para o americano é algo inimaginável. Eles ficam incomodados com essa taxa tão alta. Então o Banco Central fica pressionado para não cortar tão cedo os juros e manter essas taxas elevadas. Eles talvez posterguem mais para garantir que o trabalho foi bem feito, que a inflação vai convergir para baixo. Daí a reação até de hoje, que nós tivemos o IPCA 15 desacelerando aqui para 0,21, isso dá
uma condição doméstica do Banco Central. Lá nos Estados Unidos, a inflação do consumo em 0,3 no mês de março, também dentro do esperado, né? Perfeito. O IPCA 15, boa parte das leituras do IBGE, da FGV para esse ano de inflação estão sendo positivas. Eu não vejo algo destoando ao longo dos próximos meses. O que seria pressão seria a gasolina, mas a gente já sabe que o nosso governo não vai fazer a passagem dos preços de gasolina. Então vai ser um ano bem controlado, o Banco Central vai conseguir entregar abaixo do teto da meta, mais próximo do centro, como não aconteceu nos últimos anos. Algo que para o Copom, excelente, você consegue reduzir as taxas de juros se você olhar só para a inflação, mas tem a parte externa também, que isso tira o sono do Campos Neto e de todos os diretores do Banco Central. É isso, eu agradeço muito a participação do Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço aqui, uma boa noite e bom final de semana para todos. Com vocês.